E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de geometria analítica. Hoje nós vamos falar sobre alinhamento de 3 pontos, tá? Só para organizar a cabecinha de vocês, na aula 1, nós falamos sobre ponto médio de um segmento. Na aula 2, nós falamos sobre distância entre dois pontos. Distância, tamanho ou comprimento de um segmento. E nessa aula a gente vai verificar a condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Como é isso? Se eu tenho 2 pontos, por esses 2 pontos passa uma reta. Esse é um princípio da matemática. Se eu tiver um terceiro ponto, esse terceiro ponto pode estar na reta, em qualquer lugar da reta, ou pode estar fora dela. Então, isso é perguntado para você da seguinte forma: verifique se os pontos A, B e C estão alinhados, ou verifique se esses 3 pontos são colineares. É uma palavra que diz que eles estão alinhados, eles estão colineares, eles estão na mesma linha. Pode-se perguntar também, verifique se o ponto C pertence à reta AB, que passa pelos pontos AB. E uma outra forma de se perguntar se eles estão alinhados ou não, é perguntar se eles formam um triângulo. Por exemplo, verifique se os pontos A, B e C formam um triângulo. Por quê? Imagina que eu tenho 2 pontos. Por esses pontos, passa uma reta. Se eu tiver um terceiro ponto, se tiver na reta, eles são colineares. Se ele estiver fora da reta, em qualquer outro local, o que acontece? Eu consigo montar um triângulo. Com os pontos alinhados eu não consigo, mas com eles desalinhados ou não colineares, eu consigo montar um triângulo. E essa condição de alinhamento, que nós vamos aprender, ela ainda de quebra permite que eu calcule a área desse triângulo, desde que ele exista, tá? Esse é um recurso bastante poderoso, porque todas as expressões de cálculo de área, você precisava conhecer um lado e a altura. E aqui não, basta conhecer as coordenadas dos vértices do triângulo que você consegue determinar a área deles, tá bom? Vamos para o plano cartesiano. Então eu tenho aqui 3 pontos, A, B e C, e o que eu quero saber é se A, B e C são colineares, tá? Essa é a minha dúvida. Se eles estão alinhados, se eles pertencem a uma mesma reta. Vamos marcar esses pontos no gráfico. Lembrando que a geometria analítica não depende do desenho com precisão, né? Para eu poder concluir as coisas. Eu tenho que concluir analiticamente, algebricamente. Ponto A. Menos 2, menos 4. Menos 2 de x, menos 4 de y. Esse é o ponto A. Ponto B, 3, 6. 3, 6. Esse é o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, existe aí um segmento, né? E eu quero saber se o ponto C pertence a esse segmento, ou pertence... Na verdade, se ele pertence à reta, né? Se ele está alinhado, porque ele não precisa estar aqui dentro, ele pode estar fora do segmento. Então, vamos marcar o ponto C. 2 menos 4. 2 menos 4, ó. Esse é o ponto C. Pelo desenho, é evidente que eles não são colineares, que eles não pertencem a uma mesma reta, tá? Como é que a geometria analítica me permite determinar isso? Eu vou montar um determinante, lembra de matrizes? Eu vou montar um determinante com esses 3 pontos. E se esse determinante
se ele der 0, os pontos são colineares, tá? Se ele der qualquer valor, viu, pessoal, diferente de 0, eles não são. Se eles não são colineares, se eles não estão alinhados, eles formam um triângulo. E aí eu quero determinar qual é a área desse triângulo, ok? Então vamos montar a minha matriz. Como é que a gente faz? Vamos lembrar lá do segundo ano, ó. Eu vou montar uma matriz com as coordenadas dos 3 pontos. Menos 2, menos 4, 3, 6 e 2, menos 4. Em qualquer ordem. A ordem é indiferente. Essa terceira coluna eu vou preencher com 1. Por quê? Porque eu só consigo calcular a determinante de uma matriz que seja quadrada. Então ela precisa ter 3 linhas e 3 colunas. Aí a gente põe as barrinhas aqui do determinante e calcula esse determinante. Eu poderia parar a aula aqui, tá? Calculou, deu 0, são colineares. Não deu 0, não são. Mas vamos fazer. Vamos lembrar como é que a gente faz determinante. Tem uma regra chamada regra de Sarros. Vocês aprenderam de várias formas, né? Eu vou falar aqui a forma que eu acho que os alunos erram menos. Vamos repetir a primeira coluna e vamos repetir a segunda coluna. Ok? Ó. Segunda coluna, primeira coluna, a gente repete. E aí nós vamos fazer 3 produtos. Nós vamos fazer esse produto, esse e esse. Essa diagonal, nesse sentido, pessoal, vai chamar-se diagonal principal. O determinante vai ser o quê? Vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Essa é a forma de se calcular o determinante pela regra de Sarros. Então, vamos calcular os produtos aqui, ó. Menos 2 vezes 6 vezes 1 dá menos 12. Menos 4 vezes 1 vezes 2, menos 8. 1 vezes 3 vezes menos 4, menos 12. E aí, eu opero isso e chego no valor da diagonal principal. Devo 12, devo 8, devo 12. Devo 32. Então, a diagonal principal é 32, negativo. Diagonal secundária, pessoal, vai ser essa aqui, ó. Essas 3 aqui, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa. 2 vezes 6 vezes 1, 12. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8. Nós temos que fazer a regra de sinal, ó. Menos com menos dá mais. Então, dá mais 8. 1 vezes 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Então, esse 12 vai embora com esse 12, que eu tenho 12 e devo 12, nada. E sobra o 8 aí. Essa aqui, esse 8, né, é a diagonal secundária, tá? Então, o determinante vai ser menos 32 menos 8. Isso vai dar menos 40. Deu 0? Não. Se não deu 0, não importa se positivo ou negativo, a conclusão é que os pontos A, B e C não são colineares. São não colineares, não estão alinhados. E aí eles formam um triângulo. É fácil ver pelo desenho aqui, ó, que eles formam um triângulo. Ó. Deixa eu marcar aqui o triângulo para você ver melhor, ó. Aqui é um lado do triângulo e aqui é o outro lado do triângulo. Então, esse triângulo aqui, ABC. Ok, como é que eu posso calcular a área desse triângulo? Como é que eu calculo a área? Tá? Se demonstra que a área vai ser o determinante, o valor do determinante
em módulo, ou seja, o valor positivo, dividido por 2. Então, a área vai ser módulo de menos 40, ó, menos 40, dividido por 2. Isso vai dar quanto? Vai dar 40, desculpe, dividido por 2, 40 positivo, que vai dar 20. Então, a área é 20. Essa ferramenta é extremamente poderosa porque você consegue calcular a área conhecendo-se os vértices do triângulo. Como é que você sabia calcular a área de um triângulo? Você precisa de uma medida de um lado e da altura. Então, vamos ver esse lado aqui, ó. Vamos pegar esse lado como referência. 1, 2, 3, 4. Esse lado aqui tem 4 unidades. E a altura? O que é a altura? A altura desse lado que eu peguei é isso aqui, tá, pessoal? Essa medida é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a altura é 10. Como é que você aprendeu a calcular a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base é 4, vezes a altura, que a gente viu que é 10, ó. A altura não é isso aqui não, hein? A altura é uma perpendicular à reta que passa pela base. Então, vai ser 10 dividido por 2. E aí, essa conta vai dar quanto? 40 dividido por 2, 20. Bate exatamente com esses 20 que eu achei aqui. Tá bom? Então, resumindo, se o determinante que você calcula montando as 3 coordenadas e preenchendo com 1. Se esse determinante der 0, os pontos estão alinhados, pertencem a uma mesma reta. Se der qualquer valor diferente de 0, eles não estão aliados e formam um triângulo. E como é que se calcula a área desse triângulo? É o módulo do determinante dividido por 2. Beleza? Difícil isso? Acho que não, né, pessoal? Isso aqui é tranquilo. Dá um pouquinho de trabalho calcular a matriz, tá? Do resto é tranquilo. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.